Vamos nesse vídeo demonstrar a fórmula usada na interpolação de Newton, tá? Então vamos pegar aqui, seja y igual à função f de x, a função que contém os pontos distintos xi, yi, onde esse i vai variar de 0 a n, quer dizer que nós vamos ter n mais 1 pontos distintos. Nós temos que ter em mente que a derivada de primeira ordem da função f de x no ponto x0 é dada por essa expressão, quer dizer, a derivada de primeira ordem é o limite de x tendendo a x0 do quociente de f de x menos x0 dividido por x menos x0, tá? A derivada dividida, a diferença dividida, então, eu vou considerar que esses valores são muito próximos e eu vou adotar como diferença dividida, que é uma aproximação da derivada de primeira ordem, que esse x e x0 estão muito próximos. Então, só sairia o limite, e vou assumir que esses dois valores estão muito próximos. Sai essa expressão e fica essa aqui, tá? Então, isso aqui eu vou denominar como diferença dividida e vou representar dessa forma. X seria a diferença dividida de primeira ordem. F de x menos f de x0, x menos x0. Então, se eu pegar nessa expressão, eu posso isolar o f de x. Passa esse rapaz x menos x0, que está dividindo, passa multiplicando, está aqui, ele vai multiplicar f de x, x0, e esse f de x0 que está subtraindo passa somando. Então eu tenho uma aproximação de primeira ordem, tá? Que f de x é igual a f de x0 mais x menos x0, que multiplica a diferença dividida de primeira ordem. Ora, eu posso achar a diferença dividida de segunda ordem, que é a diferença de primeira ordem de x, x0, menos f de x0, x1, dividido por x1 menos x0, menos x. x1 menos x. Então, essa é a diferença dividida de segunda ordem. Dessa forma, nós podemos pegar e isolar o f de x, a diferença dividida f de x, x0. Então, esse rapaz que está dividindo passa multiplicando. Então, vai ficar x menos x1, que multiplica a diferença dividida de segunda ordem, que considera x, x0, x1. Essa diferença de primeira ordem aqui, que está subtraindo, passa para lá somando, tá? Mas lembramos que f de x é f de x0, que multiplica x menos x0, mas a diferença dividida é essa diferença aqui, ó, de primeira ordem, x, x0, está aqui. Então, aonde está f, diferença dividida de x, x0, eu vou botar essa expressão toda. Aí, x menos x0 vai multiplicar a primeira parcela, x menos x0 vai multiplicar a segunda parcela. Então, multiplicando a primeira parcela, vai ficar x menos x0 vezes a diferença dividida de x índice 0, x índice 1, mais x menos x0 vezes x menos x1, vezes a diferença dividida de segunda ordem. E aí, a diferença dividida de terceira ordem é x menos a diferença dividida terceira ordem. Vai ser a diferença da diferença dividida de segunda ordem menos x2 menos x. Eu posso isolar a diferença dividida de segunda ordem bem aqui, x, x0, x1. Esse rapaz que está dividindo passa multiplicando, e esse que está subtraindo passa somando, tá?
Aí vamos só lembrar que nós estamos na nossa expressão já, que f de x é f de x0 mais x menos x0, diferença dividida de primeira ordem, mais x menos x0, x menos x1, diferença dividida de segunda ordem. Eu posso pegar essa diferença dividida que eu tenho essa informação e colocar aqui. Então, onde está essa expressão, eu vou pegar tudo isso bem aqui e colocar. Então, ela está toda aqui. Se eu multiplicar essa informação vezes essa, está aqui no parêntese, o que é que nós vamos ter? Substituindo aqui no parêntese, nós vamos ter exatamente esses 2 vezes a diferença dividida de segunda ordem, mais x menos x0, x menos x1, vezes x menos x2, e a diferença dividida de terceira ordem. E aí, se nós fizermos consecutivamente até n-1, até ordem n, nós podemos pegar esse f de x0, dizer que é y0, que é o valor observado, e aqui nós vamos ter uma soma de quem? Uma soma que vai de 1, que é o índice, a diferença dividida de primeira ordem, até a diferença dividida de ordem n. A diferença dividida vezes o produto desses parênteses. Quando é de ordem 1, fica 1 menos 0, 1 menos 1, 0. Então só vai ter x menos x0. Se a diferença dividida for de segunda ordem, fica 2 menos 1, vai ficar x menos x0, x menos x1. Então essa expressão gera, quando ela abre, ela vai gerar isso de forma até nós conseguirmos a diferença dividida de ordem n. No próximo vídeo nós vamos ver um exemplo prático da aplicação dessa expressão. Até lá!